Seja bem-vinda a Ma House! Eu sou Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante guiada aí pelas águas da vida. Hoje, o mar me trouxe um tema que por muito tempo me causou medo. Primeira vez que eu ouvi falar de narcisismo, eu fiquei com medo. E você? Uma especialista descrevia o narcisista como um grande vilão irrecuperável, terrível, que ia acabar com a sua vida. Um abusador encantador, um lobo em pele de cordeiro. Ele te seduz, te suga e te deixa vazia. E aquilo me travou. Eu passei a querer entender mais e durante um tempo eu confesso que eu vi narcisismo em tudo e em todos. Comecei a ter medo até de me relacionar. Afinal, se a pessoa for encantadora demais, é sinal de alerta? E como é que a gente atrai isso? Até que um dia eu caí no canal da Tariana Rocha, que é para mim, de longe, a melhor especialista em narcisismo hoje na internet. E foi a partir do conteúdo dela que a imagem do narcisista começou a se transformar. Eu me impactei profundamente quando ela explicou como é que nasce um narcisista. Uma criança que aprende que não pode ser quem é, que não é acolhida na dor, na vergonha, na fragilidade. Então, cria uma máscara invencível, perfeita, admirável, que não erra. Veste essa máscara com tanta força que um dia ela se confunde com o próprio rosto. Essa é a construção do falso self. A imagem grandiosa não é vaidade, é defesa, forjada na dor da humilhação, da não escuta, da solidão precoce. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar de narcisismo com compaixão. Hoje, o que eu quero te oferecer aqui não é um diagnóstico, é uma travessia. Uma reflexão sobre máscaras, feridas, empatia e a coragem de ser quem se é, mesmo quando isso assusta. Antes, os conteúdos superficiais eram sempre do parceiro perfeito, e tem dois tipos que geralmente surgem nessa dinâmica. O narcisista que te isola da sua rede de apoio e o que encanta todo mundo à sua volta. O primeiro começa a criticar seus amigos, sua família, diz que te fazem mal, que você é melhor sem eles, até que você se afasta e quando percebe, está sozinha. O segundo é ainda mais sutil, porque ele encanta tanto quem você ama, que quando você tenta dizer que tem algo errado ali, ninguém acredita. As pessoas ficam, mas poxa, ele parece tão incrível. E aí, quem começa a duvidar de si mesma é você. Você se pergunta: será que eu estou exagerando? Será que eu sou difícil demais? Será que sou eu quem está estragando isso? E estudando sobre as características narcisistas, principalmente para esse que encanta a todos à sua volta, a pergunta virou para mim: e se, em algum grau, eu também estivesse fazendo isso? Porque eu sou essa pessoa que faz, pelo menos fazia, questão de agradar todo mundo ao redor. Eu fazia de tudo para ser a parceira perfeita, encantava a família, os amigos, não por maldade, mas por medo. Medo de não ser aceita, de não pertencer, de não ser amada e de ser abandonada. No fundo, eu tinha também o medo de não ser suficiente. Então, eu me tornei aquela que sempre ajuda, que antecipa o desejo do outro, uma agradadora, que resolve antes mesmo de ser pedida. É uma tentativa inconsciente de me tornar indispensável. Será que isso é empatia? Talvez sim, mas também é uma forma de controle, porque quem tem medo de ser deixado, tenta fazer de tudo para ser impossível de se deixar. E foi assim que eu comecei a perceber algo importante.
Algumas das atitudes que eu lia como narcisista nos outros eu também tinha. Talvez não com a mesma intensidade, talvez com uma motivação diferente, mas elas estavam lá. E eu percebia que elas também estavam nas pessoas à minha volta. E aí eu comecei a ver o narcisismo não como um diagnóstico, mas como um possível espelho, um convite a investigar o que em mim ainda precisava ser visto, aprofundado. Quais partes de mim ainda estão tentando provar o meu valor? Que de alguma forma manipula o outro que tem medo de ficar só, de ser abandonada e por isso faz tanto para que o outro de alguma forma fique na relação. Todos nós temos um potencial narcísico quando queremos de alguma forma controlar e manipular uma situação. À medida que eu escutava os relatos das vítimas de relacionamentos abusivos e olhava para minha própria história, eu percebia que do outro lado da dança também havia um falso self. Não o da grandiosidade, mas o da submissão. Aquela que se faz de pequena para ser aceita, para caber, que serve, que agrada, que cuida, não porque está inteira, mas porque tem medo de não ser suficiente se não tiver no tempo todo se moldando. Essa também é uma forma de defesa. É um falso self da mulher boazinha demais, compreensiva demais, presente demais, que nunca erra, que nunca impõe limites, que nunca diz não. E isso, para mim, foi um ponto de virada. Porque enquanto a gente se vê só como vítima, a gente não se responsabiliza. E quando a gente não se responsabiliza, a gente não cresce, não amadurece. É claro que existem casos graves e claro que existem narcisistas mais estruturados, manipuladores, frios, abusivos, perversos. Eu não estou negando isso, mas também comecei a enxergar que muitas vezes o encontro entre a vítima e o narcisista acontece por uma compatibilidade de feridas. Ambos com uma história de abandono, ambos com um medo imenso de não serem amados, priorizados, ambos querendo ser especiais, um pela grandiosidade e o outro pela dor. E aí eles dançam. A máscara grandiosa encontra a máscara de entrega absoluta. O que quer admiração encontra quem precisa ser escolhido. O que não aguenta a vulnerabilidade encontra quem a carrega sozinha. E nenhum dos dois está livre. Foi aqui que a psicologia junguiana me ajudou a ver que toda relação ela espelha conteúdos inconscientes. A gente não atrai o outro por acaso, a gente se encontra no ponto cego da dor. E percebi que às vezes o falso self da vítima também carrega traços narcisistas. Não por maldade, mas por um desejo profundo de ser vista, acolhida, validada. Um desejo legítimo, mas que quando inconsciente também tenta controlar. Porque é um self que quer ser visto como especial, como mártir, como aquela que aguentou tudo. É um self que precisa ser salvo e que inconscientemente também manipula para permanecer no controle da história, ainda que do lado mais frágil dela. Às vezes só para controlar a história que os outros vão ver, a família, a sociedade. Talvez por isso eu tenha começado a desconfiar das narrativas muito polarizadas, do tipo, ele é o vilão, eu sou a mocinha, ele destruiu tudo e eu só amei demais. Porque amor demais que não se escolhe também é excesso, também invade, também quer controlar. E não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Sobre parar de vestir o personagem da boazinha incompreendida e se perguntar com honestidade que parte minha ainda está presa no medo de não ser amada, de não ser escolhida. Que personagem eu criei para sobreviver às dores da infância? Porque quando a gente descobre o nosso falso self, a gente também descobre que somos
Quem somos sem ele? E aí vem algo novo, começa uma nova versão sua. Eu pude observar de perto a dinâmica de relacionamentos em que um dos parceiros, nesse caso aqui geralmente homens, expressava traços narcisistas profundos e muitas vezes essas histórias envolviam filhos. E o que mais doía era ver como essas crianças eram usadas como instrumento de manipulação. Como esse pai, muitas vezes charmoso, eloquente, simplesmente não conseguia se responsabilizar emocionalmente. Qualquer conflito virava drama, qualquer pedido era interpretado como crítica, qualquer conversa virava chantagem ou silêncio punitivo. É o retrato de uma imaturidade profunda, de alguém que parece adulto por fora, mas que por dentro é uma criança mimada, que compete com o próprio filho por atenção, que precisa ser o centro, que não suporta frustração. E do outro lado, o que também é doloroso de enxergar, muitas vezes está uma mulher igualmente ferida, mas com uma ferida diferente. Às vezes esperando ser salva, mas muitas vezes tentando salvar o outro. Tentando resolver tudo, consertar tudo, manter a relação de pé a qualquer custo, porque o abandono é um medo insuportável. E eu falo isso com cuidado porque eu vi em mim essa parte que se antecipa, que acolhe, que agrada, que tenta evitar o colapso a qualquer preço, e não por generosidade pura, mas por medo. Medo de não ser amada, de ser trocada, medo de ser descartada sem aviso. E foi aqui que uma ficha caiu. O falso selfie não é exclusividade do narcisista. Ele é uma construção humana e todo mundo, em maior ou menor grau, desenvolve um personagem para ser aceito. Um eu ideal que performa o que os outros esperam. Alguns se tornam irresistíveis, outros salvadores, outros vítimas crônicas, mas no fundo é a mesma raiz. Não ser quem é para garantir amor, segurança ou até mesmo poder. Foi numa dessas explicações que eu entendi. Narcisismo não é um rótulo fixo, é um espectro com múltiplas expressões. Existe o narcisismo clássico, grandioso, e existe o vulnerável, disfarçado de boazinha, de compreensiva, de Marte. E é por isso que é tão difícil identificar, porque às vezes quem se doa demais também manipula. Quem se antecipa ao desejo do outro também tenta controlar. Tudo isso faz parte do falso self. E o falso self é infantil. É uma estratégia de sobrevivência psíquica criada lá atrás na infância, quando ser quem você era não parecia ser suficiente. Mas seguir vivendo a partir dessa máscara nos rouba a verdade, nos distancia da alma. E é só quando a gente começa a enxergar isso com coragem, sem culpa, que o processo de amadurecimento começa. Uma coisa que também me atravessou nesse processo foi perceber o quanto a palavra empatia aparece como chave em quase todos os conteúdos sobre narcisismo. Narcisistas seriam os que não têm empatia e vítimas, os que têm empatia demais. Mas será que essa equação é tão simples assim? Em muitos casos, o que chamam de excesso de empatia pode ser, na verdade, uma tentativa inconsciente de controle. Uma forma de tentar salvar o outro para se sentir válida, boa, necessária. Isso também é uma expressão do falso self. Às vezes, o narcisista até demonstra certa empatia, mas ela é seletiva, estratégica ou bloqueada por uma armadura emocional que o impede de sentir verdadeiramente. E do outro lado, a empatia da vítima pode ser uma forma de garantir um papel, o da salvadora, da Marte, da que ama incondicionalmente. Isso não é empatia pura. Muitas vezes é carência disfarçada de compaixão. É por isso que é tão perigoso tentar salvar um narcisista, porque muitas vezes não é só ele quem está preso na fantasia, a vítima também está, acreditando que se ela for boa o suficiente,
compreensiva o suficiente, amável o suficiente, ele vai mudar. E essa esperança pode se tornar uma prisão. Na psicologia junguiana, o termo narcisismo não aparece como um diagnóstico. O que se usa é o mito de Narciso, um jovem belo, que se apaixona pelo próprio reflexo, incapaz de amar o outro, porque nunca aprendeu a se ver de verdade. E nesse mito existe também Eco, a ninfa que perde a própria voz, condenada a repetir o que ouve. Uma imagem perfeita do que acontece em algumas relações. O narcisista fala, define, encena e a vítima repete, cede, se apaga. Essa dinâmica aparece em muitos contextos, em relacionamentos amorosos, em famílias, em lares religiosos, em sistemas políticos. Sempre que há uma figura central que exige adoração e uma figura periférica que se adapta, repete, se molda para ser aceita. Mas repetir o outro, ao invés de se expressar, é um sinal de que algo está imaturo, porque falar com a própria voz exige energia, exige elaboração psíquica, exige confronto e muitas vezes, na tentativa de preservar o vínculo, a pessoa prefere se calar ou ecoar, mesmo que isso doa. Por isso, construir esse episódio foi também reconhecer o quanto eu mesma já fui eco e o quanto já procurei narcisos para confirmar a minha invisibilidade. Mas o processo de individuação, como diz Jung, começa quando a gente decide se tornar inteiro, quando para de buscar espelhos e começa a construir raízes, quando aprende a ser casa para si. Na psicologia junguiana, o processo de amadurecimento não é sobre crescer no sentido social, profissional, familiar. É sobre se tornar quem se é de verdade, mesmo que isso desagrade, mesmo que isso confunda, mesmo que isso rompa com a imagem que você construiu de si. Esse processo tem um nome e é individuação. Individuar-se é sair da norma para encontrar a alma, é deixar de viver em função de expectativas externas e começar a seguir um movimento interno. É escutar o self, essa instância profunda que sabe quem você é, além do personagem, além do trauma, além da adaptação. Só que esse caminho, ele é doloroso, porque exige que a gente veja as máscaras que criamos, enfrente elas. E o falso self é justamente a armadura que a gente veste para não ter que olhar para a dor. Ele foi útil, nos protegeu, mas chega um ponto em que ele começa a pesar, ele cobra um preço alto, a distância de si. Você vive performando, vive agradando, vive controlando, manipulando, cuidando, mas lá no fundo fica exausta, desconectada, sozinha. O processo de individuação começa justamente quando a dor de não ser quem se é fica maior do que o medo de se mostrar. E essa dor pode vir de muitas formas, um rompimento, uma perda, um cansaço existencial, uma crise de identidade, uma repetição insuportável e, na maioria das vezes, não é um chamado bonito, é um colapso. E é nele que muita gente começa a se perguntar: quem sou eu se eu não estiver agradando ninguém? Quem sou eu se eu não estiver salvando ninguém? Quem sou eu se eu parar de controlar tudo ao meu redor? Essas perguntas doem, mas são elas que abrem o caminho para a alma. E aí que a gente percebe que amadurecer não é endurecer, é na verdade amadurecer a dor de não ser amado por todos. É se sustentar emocionalmente sem precisar que o outro nos valide o tempo todo. É dizer não, mesmo com medo, é dizer sim, mesmo sem certeza, é se tornar alguém que não precisa se esconder nem se inflar para merecer amor. É quando o falso self começa a desmoronar e o eu real
silenciosamente começa a nascer. Depois de tudo que eu estudei, vivi e acompanhei de perto, uma coisa ficou muito clara para mim. A verdadeira proteção, ela não vem do medo, ela vem da inteireza. Não é criando muros que a gente se preserva, é criando presença, é criando raiz, é sabendo que o que se sente, o que se quer, o que se tolera e o que não mais. É sustentando a própria verdade com ternura e firmeza, porque quando você está inteira, você percebe mais rápido o elogio que vem ali com uma segunda intenção, o amor que exige que você se diminua, a relação que te pede para esquecer de si mesma. E o mais curioso é que, no fim das contas, o que realmente nos protege de relações abusivas, sejam elas aí com parceiros, familiares ou amigos, não é identificar se o outro é narcisista. É você se fortalecer emocionalmente, no sentido não para se fechar, mas se fortalecer para reconhecer, para se tornar um lugar seguro para você mesmo. É aprender a ser sua própria mãe, aquela que acolhe, que escuta, que compreende, até quando você erra. E aprender também a ser seu próprio pai, aquele que protege, que diz não, que banca a verdade. É parar de esperar que alguém venha salvar ou cumprir esses papéis. E começar a caminhar como quem te acompanha sem te apagar. Escolher pessoas que fazem isso. E quando você começa a fazer isso, algo mágico acontece. Você não só se fortalece contra o narcisismo, você se fortalece para viver, para se relacionar com todo mundo, inclusive com pessoas difíceis, inclusive com partes difíceis suas. E aí sim o amor vira encontro e não um campo de batalha entre máscaras. Talvez esse seja o verdadeiro amadurecimento. Acolher a própria dor sem se afundar nela. Cuidar de si sem se fechar para o outro. Ser vista sem máscara, sem personagem, sem esforço, só vista. E ainda assim, amada. Talvez amadurecer seja isso. Descer do palco, tirar o figurino e reencontrar no silêncio dos bastidores quem você sempre foi. Se você sentiu que esse episódio conversou com lugares profundos aí dentro, saiba que esse é só o começo. Existe um caminho para integrar tudo isso com mais clareza e autonomia. E é justamente esse o convite que eu faço no meu curso A Casa Interna, sobre esse caminho da individuação, do amadurecimento. O link para saber tudo fica lá no meu Instagram, @marina.marinho.arque. E essa foi a onda de hoje. Obrigada por navegar comigo até aqui. E se essa maré te tocou, continue me acompanhando por aqui, porque essa casa flutuante ainda tem muito mar para desbravar.